Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais um vídeo para vocês, e hoje a gente vai estar fazendo um vídeo diferente aqui, né? Nessa segunda-feira a gente vai ter poucos jogos. Eu particularmente analisei bastante aqui e não vi assim jogos interessantes pra gente fazer qualquer tipo de aposta aí nessa segunda-feira, tá galera? Por isso que nessa segunda a gente não vai ter o vídeo com os palpites de futebol para segunda-feira aí, dia 21 de julho de 2025, tá? E com isso, como a gente não vai ter palpites aí para essa segunda-feira, eu resolvi fazer esse vídeo aí pra gente analisar a rodada do Brasileirão, né, que vai acontecer nessa quarta-feira. Então eu separei aqui 7 jogos, né, lembrando que 3 jogos aí dessa rodada vão ser adiados por conta das equipes estar jogando aí Sul-Americana, né. No caso, nessa rodada acho que só o Botafogo, né, que não joga, né, mas os outros times dos jogos adiados, tudo vão ter jogos aí nesse meio de semana aí por conta da Sul-Americana, jogos de volta, né. Então eu separei aqui 7 jogos pra gente analisar juntos, e eu vou estar dando aí algumas estatísticas, né, algumas dicas para vocês aí dessa rodada do Brasileirão. Como eu falei, né, como a segunda-feira a gente não vai ter muitos jogos, então eu resolvi fazer esse vídeo aí pra vocês aí, só pra gente não ficar sem vídeo nessa segunda-feira, tá show? Então já vai deixando o seu like aí pra fortalecer o trabalho aqui do Bet Green, tá? Se inscreva no canal e comenta. Lembrando que no finalzinho do vídeo aí eu vou estar deixando alguns modelos de bilhete que a gente pode estar fazendo nessa rodada, tá galera? No finalzinho do vídeo aí eu vou deixar alguns bilhetes pra vocês em relação ao Brasileirão dessa rodada 16. É 16? É, a rodada 16. A gente vai ter esses jogos aqui, galera. Ó, vamos ter Ceará e Mirassol, Fluminense e Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, Bragantino e Flamengo, Santos e Vitória, Vitória e Sport e Juventude e São Paulo, né? Como eu falei, a gente vai ter 3 jogos nessa rodada que vão ser adiados, né? Atlético Mineiro e Fortaleza, ambas equipes aí têm jogos nesse meio de semana, né? Aí Grêmio e Botafogo, o Grêmio tem jogo meio de semana, Botafogo já não tem participação nesse meio de semana. E Vasco e Bahia também, duas equipes que têm confronto na Sul-Americana nessa semana aí, né? Acredito que é Sul-Americana sim, posso estar enganado, mas eu acredito que é Sul-Americana sim. Mas enfim, a gente vai ter 7 jogos para analisar aqui, né? Começando no dia 23, né? Ou seja, daqui 2 dias, que vai ser na quarta-feira. E o primeiro jogo que a gente vai dar uma olhada aqui, galera, é o jogo entre Ceará e Mirassol, né? A gente vai ter esse jogo aí 7 horas da noite, válido pela rodada 16. O Ceará vai estar jogando em casa. A gente vai ver a classificação aí, o Ceará nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória, né? A equipe está com 18 pontos aqui em 11º lugar, 14 gols marcados, 13 gols sofridos, né? Marca gol todo jogo, mas sofre gol todo jogo. Mirassol, por sua vez, aí vem de uma sequência muito boa, né? Uma surpresa, né? Uma surpresa positiva aí o Mirassol, né? Vai fazendo uma ótima campanha aí, brigando para ficar na Série A, permanecer aí na elite do Brasileirão e também, quem sabe, beliscar uma vaguinha na Sul-Americana, ou quem sabe aí surpreender e pegar uma pré-Libertadores, né? Vamos dizer assim, né? Até o momento a equipe tem 3 vitórias, 2 empates nos últimos 5 jogos, né? Venceu o Santos por 3-0, um jogo onde a equipe dominou o jogo, tá? Ao todo aí o Mirassol tem 5 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas, né? A equipe que menos perdeu aí no campeonato, junto com uns líderes, né? Vamos dizer assim, que Flamengo e Cruzeiro aí, que perderam só 2 também no campeonato, né? Então assim, é uma equipe que vai fazendo um ótimo trabalho, e lembrando que tem 13 partidas, né? Ou seja, tem 2 partidas a menos aí do que Bragantino e Cruzeiro, e um jogo a menos do que Bahia, Botafogo e Flamengo, né? Então ele vencer nesse jogo aí e o próximo, ele pode chegar a 27 pontos, né? E entrar aqui no grupo dos 6 melhores, né? Então já pensou aí o Mirassol na próxima temporada aí disputando uma pré-Libertadores? Seria bem interessante, né? A equipe que subiu recentemente aí da Série A, né? E até o momento tá com 21 pontos, né? É um ataque bem efetivo, né? Tem o segundo melhor ataque do campeonato com 21 gols marcados e 13 gols sofridos. E a gente vai ver aqui, galera, o confronto direto, né? O confronto direto também é importante, né? A gente vê aí que teve 4 jogos na Série B, né? 2023, 2024. Mirassol venceu 2 vezes, Ceará venceu 1 e teve um empate, né? E esses 4 jogos aí sempre batendo 2 gols ou mais, né? 1-1, 2-0, 3-2, 2-1. Então esse jogo aqui tá bem interessante para gols, né? Acredito que a gente vai ter oportunidade aí de assistir gol, pelo menos 2 gols, e até mesmo, quem sabe, gol das 2 equipes, né? Então uma alternativa que eu deixaria aqui para vocês, né? Um palpite, seria o mais de 1 gol e meio. Mais de 1 gol e meio aqui interessante, tá? A gente vai dar uma olhada aqui nas odds.
Mais de um gol e meio aqui tá pagando uma média de 1,50, né? Pegando a odd aqui da Betano e Bet365, odd de 1,50, né? A odd mais alta, para bater aí mais de um gol e meio na partida, né? No caso, ter 2 gols ou mais. E uma segunda alternativa seria o ambos marcam, né? O ambos marcam deve estar pagando alto, né? O ambos marcam aí pagando 2,10 aqui nessa Esportiva Bet, 2,8 na Estrela Bet, né? Então assim, Bet Boom, que eu nunca ouvi falar, Betfair tá pagando 2,15, né? A odd mais alta aí, é a Betfair. Então assim, uma odd de 2,15 em média aí para bater gol das duas equipes, que eu acho bem interessante, né? Aqui a gente poderia pegar um placar, galera, de 1-1 ou talvez um 2-1 Mirassol, tá? Não seria surpresa o Mirassol vencer esse jogo pela campanha que vem apresentando aí, né? Uma equipe muito forte, uma equipe tá certinha. Então, assim, se eu fosse puxar um favoritismo aí para alguma dessas duas equipes, eu puxaria aqui pro Mirassol. Talvez um 2-1 Mirassol ou um empate com gols aí, 1-1 ou 2-2, né? A gente poderia pegar também aqui jogador para marcar gol a qualquer momento, ou até mesmo finalizar o gol, né? A gente tem o do Mirassol aqui, a gente tem o Reinaldo, né? Que é batedor de pênalti oficial. Se tiver pênalti, é ele que vai bater e 95% de chance dele marcar, que é um batedor de pênalti muito bom. Tem também o Edson Carioca, né? Acho que é Edson Carioca, né? Do Mirassol também, que é um cara que sempre deixa aí seus golzinhos, até mesmo para finalizar o gol, tá, galera? Fica essas duas alternativas, né? O Reinaldo aqui, por exemplo, tem 7 gols marcados e 2 assistências, né? Então um cara interessante para chutar no gol. Como é lateral, esse chute a gol deve pagar bem. Aí do lado do Ceará a gente tem o Pedro Raul também, que é um cara bom aí para finalizar gol, ou até mesmo para marcar gol a qualquer momento, né? Artilheiro no campeonato aí do Ceará aí com 6 gols. Aí se a gente for puxar aqui mais para baixo, aí tem aqui o Edson Carioca com 2 gols marcados, 2 gols sofridos, o Christian Renato, 2 gols marcados e uma assistência, né? Falei gol sofrido, 2 gols marcados, 2 assistências, né? O Edson Carioca. Então assim, eu pegaria esses dois jogadores aqui, né? O Pedro Raul do Ceará para finalizar no gol ou até mesmo para marcar gol a qualquer momento, e o Reinaldo para finalizar no gol, né? Para fazer gol já é um pouco mais complicado porque ele necessita aí de pênalti ou talvez de uma jogada muito bem trabalhada ali, onde ele chega como elemento surpresa, né? Então, o chute a gol do Reinaldo deve estar pagando uma odd bem interessante, depois de dar uma conferida aí, tá? Que acredito que vale a pena, tá show? Agora o próximo jogo aqui, Fluminense e Palmeiras, né? O Fluminense aí que vem de uma derrota recente, né? Nesse domingo aí pro Flamengo por 1-0, né? Gol no finalzinho. E o Palmeiras conseguiu uma vitória ali meio que apertadinha, né? Aqui no finalzinho, quase que o Hulk empata o jogo, né? Acabou que ficou 3-2 pro Palmeiras. E o Palmeiras aí vem aí tentando subir na tabela aí para brigar por esse título, né? Esse jogo que acontece 7 horas da noite, o jogo vai ser na casa do Fluminense. E a gente vai ver a classificação, né? Palmeiras em quarto lugar com 26 pontos, né? Ainda tá distante do líder, que é o Cruzeiro com 33, mas a equipe vai aí tentando subir na tabela, né? Teve uma sequência de 3 tropeços, né? Derrota pro Flamengo, derrota pro Cruzeiro e empate em casa contra o Mirassol. Aí conseguiu essa vitória na última rodada contra o Atlético Mineiro 3-2, né? Já o Fluminense aí vem de 2 derrotas seguidas no Brasileirão, né? 2-0 pro Cruzeiro e 1-0 pro Flamengo aqui, né? Então 2 derrotas seguidas. Se pretende brigar por título, vai ter que contratar, porque com a saída do Arias, o time perdeu o motorzinho do time, né? Então, querendo ou não, um cara que desafogava ali, né? Ajudava tanto na marcação como principalmente ali no ataque, né? Um cara que sempre fazia gol e dava assistência aí, ajudando a equipe, né? Então o Fluminense vai perder muito, muito poder ofensivo aí, principalmente com a saída do Arias, né? E o Palmeiras, por sua vez, aí tá com um elenco muito forte. Tem grande chance aí de brigar tranquilamente entre os 4 melhores, né? E quem sabe brigar até por título. Então promete ser um jogo aí equilibrado entre essas duas equipes, né? A gente vai ver aí que o Palmeiras tem 16 gols marcados, 11 gols sofridos, enquanto o Fluminense 15 gols marcados e 15 gols sofridos, né? Nos últimos 5 jogos aí, 3 derrotas aí do Fluminense e 2 vitórias. E o Palmeiras, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. No confronto direto, galera, o Fluminense costuma levar melhor, né? São 3 vitórias do Fluminense, 1 vitória do Palmeiras e um empate, né? Então, assim, o Fluminense para marcar um golzinho aqui, não sei se seria interessante por conta dessa saída do Arias, né? Porque é um cara ali que ajudava bastante. Aí o Fluminense fica à mercê do Everaldo ali, que cá entre nós não é um atacante bom, né? Pelo menos pro nível de Fluminense não é um atacante bom. Não tá vivendo um momento legal, né? Então o poder ofensivo aqui do Fluminense não sei se seria interessante, tá? Então aqui a alternativa que a gente poderia pegar seria fora mais de meio gol, né? No caso Palmeiras para marcar um golzinho aí dependente do resultado final. E o mais de um gol e meio também seria interessante, tá? A gente vai dar uma olhada aqui no mais de um gol e meio.
ele tá pagando aí 1,55 na Betano, 1,53 na Bet365, 1,52 aqui na Estrela Bet. Então, assim, essa faixa aqui, né, de 1,55 seria a odd mais alta aí a princípio, né, seria uma entrada também interessante, assim como fora mais de meio gol, né, no caso Palmeiras mais de meio gol. Placar para esse jogo eu arriscaria 2-1 Palmeiras, tá, galera? Acredito aí que Palmeiras acaba levando um pouquinho de favoritismo mesmo jogando fora de casa. Só que vale ressaltar aí a questão do confronto direto, mas tem a ausência aí, né, do Arias que saiu do time e com certeza o Fluminense vai sentir muito, tá? Vai sentir muito, então tem que correr no mercado aí para contratar um jogador para poder aí suprir essa ausência do Arias, né? Então acredito que um 2-1 aqui Palmeiras seria interessante ou talvez um empate com gols, né? Jogador para finalizar ou até mesmo marcar gol, galera, a gente vai dar uma olhada aqui na artilharia. A gente vai ver aí que tem o Facundo Torres do Palmeiras, que é um cara também que finaliza bastante, então valeria a pena colocar ele aí para dar um chute a gol. E a gente teria também aqui do Fluminense, vamos dar uma olhada aqui, tem um Serna ali, mas Serna não é titular absoluto. Cara, o Fluminense, ó, como eu falei, tem um John Ares aqui, 1 gol e 4 assistência. Cara, do Fluminense ficaria ruim da gente colocar um jogador pra chutar gol, né? Ficaria ruim. Eu particularmente aqui não consigo ver um jogador do Fluminense pra finalizar no gol. Então assim, eu ficaria só com o Facundo Torres mesmo pra dar um chute a gol aí, ou até mesmo pra marcar um gol, tá, galera, nesse jogo. Agora o próximo jogo aqui, Corinthians e Cruzeiro, né? Um grande jogo por sinal, né? Corinthians aí que não vai vivendo um momento tão interessante, quanto o Cruzeiro que tá embalado, né? O cabuloso aí tá embalado e acredito que vai encrespar pra cima do Corinthians, tá? Acredito que o Cruzeiro tem chance de vencer mesmo jogando na arena do Corinthians aí, né? Jogo que acontece 7h30 da noite. A gente vai dar uma olhada na classificação, Cruzeiro líder, né? 33 pontos, 3 pontos de vantagem para cima do Flamengo, né? Tem um jogo a mais do que o Flamengo, mas tem esses 3 pontos aí que o Flamengo precisa correr atrás para tentar pelo menos igualar a pontuação do Cruzeiro. E o Cruzeiro aí com o melhor ataque do campeonato, né? 27 gols marcados, 9 gols sofridos, né? Mesmo ataque aqui do Flamengo, né? Então são os 2 melhores ataques do campeonato até o momento. E o Corinthians, por sua vez, aí vai vivendo altos e baixos, né? Mais baixo do que altos. E tá em 10º lugar aqui com 19 pontos, né? O Corinthians aí que tá com um saldo de gol negativo, né? Menos 4. 15 gols marcados, 19 gols sofridos. Defesa do Corinthians levando um gol quase todo o jogo. No clássico contra o São Paulo acabou perdendo de 2-0. Antes disso tinha vencido o Ceará 1-0, um placar que foi bom, né? Especialmente fora de casa. Mas aí em casa perdeu pro Bragantino. Aí teve um empate fora de casa contra o Grêmio e um empate em casa contra o Vitória, né? Então assim, não tá no momento legal o time do Corinthians e vai pegar um Cruzeiro embalado, né? Os últimos 5 jogos aqui, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, e o Cruzeiro 4 vitórias e 1 derrota aí, essa derrota que foi no amistoso, né, então nem vale ressaltar muito sobre essa derrota, né. O confronto direto tem um equilíbrio, né, 2 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do Cruzeiro e um empate, né, e a maioria dos jogos aí sempre batendo ambos marcos, né, e sempre batendo 2 gols a mais, né, os últimos 5 jogos, por exemplo, bateu mais de 1 gol e meio, e 4 jogos desses 5 bateu ambos marcos, né, então seria uma alternativa interessante aí para esse confronto, né. A gente vai dar uma olhada aqui nas odds, do mais de 1 gol e meio, por exemplo, tá pagando uma odd boa, tá, uma odd de 1,55, 1,53, tá nessa faixa, né? Então pegaria aqui essa odd de 1,55, né? Esse mais de 1 gol e meio seria uma alternativa muito boa. E a gente pegaria também aí Cruzeiro ou empate, né? A gente vai ver aí a odd do Cruzeiro para vencer tá 2,82. Se a gente for pegar a dupla chance aqui a favor do Cruzeiro, 1,47, não é ruim, tá? Cruzeiro ou empate. Na minha opinião, o Cruzeiro vence ou empata esse jogo. Placar para esse jogo eu arriscaria aqui 2-1 Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro, e nesse jogo a gente poderia pegar aí o Caio Jorge para marcar gol, né? Na última rodada aí acabou que a equipe ganhou de 4-0, mas o Caio Jorge não fez gol, porém deu 2 assistências, né? O líder do campeonato em gols, né? O artilheiro do campeonato tem 12 gols marcados, 4 assistências. Então assim, tá numa fase muito boa o Caio Jorge, seria um jogador interessante para marcar gol, ou se você quiser pegar uma entrada mais segura, né? O Caio Jorge para finalizar no gol, porém deve estar pagando uma de baixa, tá? Especialmente pelo momento que ele vai vivendo.
E do Corinthians a gente teria o Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto não está disponível, então ficaria mais complicado, né? Mas teria o Memphis Depay, né? Memphis Depay que também não tem jogado muito bem, mas poderia ser uma alternativa aí para dar chute a gol pelo menos, ou até mesmo marcar um gol, né? Então a gente teria esses dois jogadores, né? O Memphis Depay do Corinthians para chutar no gol ou até mesmo para marcar gol, e o time do Cruzeiro aqui teria o Caio Jorge, né? Para fazer um gol ou até mesmo finalizar no gol, que seria uma entrada um pouco mais segura, tá show? Agora o outro jogo aqui, Red Bull Bragantino e Flamengo, né? Um jogo complicado, né? Lembrando que o Bragantino não vai estar jogando lá em Bragança Paulista, né? Vai jogar em outro estádio, mas o mando é do Bragantino. Jogo 9h30 da noite, né? Também nessa quarta-feira. E a gente vai ver a classificação, Flamengo vice-líder do campeonato com 30 pontos, e logo em seguida tem o Bragantino, né? Bragantino aí com 27 pontos, podendo chegar na mesma pontuação do Flamengo, né? Não passa o Flamengo por conta do saldo de gol e porque a equipe ia ter o mesmo número de vitória do Flamengo, né? Então o primeiro critério ficaria empatado, mas o saldo de gol aí tem uma diferença bem absurda, né? O Bragantino que na última rodada acabou perdendo por Vitória por 1-0, antes disso teve um empate em casa contra o São Paulo em 2-2, e o Flamengo que perdeu, né, por Santos 1-0, mas na última rodada acabou vencendo o clássico contra o Fluminense por 1-0, né? Então, uma equipe que vem de uma vitória na última rodada contra uma equipe que vem aí de derrota na última rodada. São duas equipes que têm um ataque muito efetivo, porém o Bragantino tem a defesa vazada, né? Bragantino que leva gol quase todo jogo. Se a gente for ver aqui os últimos 5 jogos, só teve um jogo que a equipe não levou gol, que foi contra o Vasco, né? Já o Flamengo nos últimos 5 jogos é uma equipe que marcou gols aí em 4 oportunidades, né? Só teve um jogo aí que foi contra o Santos onde a equipe não marcou gol. No confronto direto, o Flamengo venceu 3 vezes, o Bragantino venceu uma e teve um empate, né? E sempre costuma bater aí pelo menos 2 gols ou mais, né? Vale ressaltar que o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato, então seria interessante aí a gente focar no mercado de gols, assim, se for um mercado over a favor do Flamengo, né? Agora comparado aí ao Bragantino, não sei se seria interessante, né? Mas é aquilo, né? Bragantino em casa é uma equipe que sempre costuma marcar gol, né? Se a gente for pegar os últimos 10 jogos, só teve um jogo que a equipe não marcou gol, que foi contra o Bahia, né? Derrota de 3-0. Nos outros 9 jogos, sempre marcando um golzinho ou mais. A odd pro Bragantino vencer tá 3,60. Eu, particularmente, não entraria com uma vitória do Bragantino, mesmo com empate anula ou dupla hipótese, tá? Eu acredito que, querendo ou não, o Flamengo tem um pouquinho de favoritismo nesse confronto. Mas aqui, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa mais de meio gol, tá? O Bragantino, para marcar um golzinho pelo menos, tá pagando uma odd aí de 1,50, 1,40 em média. Acredito que tá nessa faixa, né? Deixa eu dar uma olhada rapidinho na outra tela aqui. Eu tenho medo de mostrar aqui para não dar problema aí no meu canal, tá? Mas deixa eu abrir aqui rapidinho aqui só para ver sobre esse jogo. Eu vou dar aqui a odd certinha para vocês, né? Para não falar besteira. Vamos ver aqui, Bragantino e Flamengo. Rodada 16. Aí vamos ver aqui Bragantino para marcar um gol. 1,53, galera. 1,53 a odd aqui na Betano para o Bragantino marcar um golzinho, pelo menos, independente do resultado final. Na minha opinião, tem valor, tá? Bragantino aí para marcar um golzinho aí tem valor. E a segunda opção a gente poderia pegar aqui Flamengo com empate anula, né? Flamengo para vencer com empate anula. Possível placar para esse jogo, eu arriscaria 2-1 Flamengo, tá? Acredito que o Flamengo leva favoritismo. E a gente vai ver aqui o mercado aqui de jogadores, né? A gente vai ver aqui os artilheiros das equipes. O Flamengo tem o Arrascaeta, que é líder, né? De gols aí pelo Flamengo no Brasileirão com 9 gols, né? O vice-artilheiro do campeonato. E tem o Pedro, né? Pedro que voltou aí, deixou o golzinho aí contra o Fluminense, o gol da vitória, né? Depois daquela polêmica toda, o Pedro voltou aí, entrou e resolveu. Meteu o golzinho ali na jogada de escanteio. Aí tem o Bragantino, tem o Isidoro Pita, que não é assim titular absoluto, mas tem 4 gols aí e uma assistência, é líder de gols aí no Brasileirão pelo Bragantino, e também tem o Eduardo Sacha, tá? Aqui, se o Sacha estiver disponível, a gente pode pegar aí o Sacha para marcar gol, ou quem quiser pegar uma entrada mais simples, Sacha para finalizar no gol, tá? O Sacha aí para dar um chutezinho a gol. Deixa eu ver se aqui na Betano tem essa opção aqui de jogadores. Como o jogo ainda não está perto de acontecer, eu acho que não vai ter, não tem não.
A princípio não aparece aqui, mas acredito aí que para o Sacha dar um chute a gol é interessante para botar bilhete para complementar, né? E do Flamengo, se o Pedro estiver jogando, acho que vale a pena a gente pegar aí o Pedro para marcar um gol, até mesmo para dar chute a gol, né? Especialmente que ele vai querer mostrar serviço aí dessa polêmica toda, assim como ele fez no último jogo, né? Então fica essas duas alternativas de jogador, né? O Sacha aí para fazer gol ou até mesmo chutar no gol, e o Pedro se tiver titular, né? Acredito que não vai ser titular, mas se tiver é uma alternativa interessante aí para chutar no gol, até mesmo para marcar gol. Outra alternativa do Flamengo para chutar no gol seria o Luiz Araújo, né? O cara finaliza bastante, então é um jogador também interessante aí para dar chute a gol, 1 ou 2 mais ou menos, tá? Agora o próximo jogo aqui, Santos Internacional. Um jogo complicado de analisar isso aqui, tá, galera? Um jogo aí que acontece 9h30 da noite, também na quarta-feira. Santos vai estar jogando em casa. Internacional que vem de uma vitória, né? Uma vitória importante aí para poder subir na tabela, né? A equipe vem de 2 vitórias seguidas, né? Por 1-0 contra o Vitória e contra o Ceará. E o Santos, por sua vez, estava de 2 vitórias seguidas contra o Fortaleza e contra o Flamengo e acabou perdendo na última rodada por 3-0 pro Mirassol, né? Como eu falei, Mirassol dominou o jogo e o Santos não jogou nada. E acabou aí que levou essa derrota e continua na zona do rebaixamento, né? Enquanto o Internacional está em 12º aí, subiu, né? O time chegou a beirar a zona do rebaixamento, mas subiu com essas 2 vitórias seguidas. Jogando em casa aqui a gente vai dar uma olhada, o Internacional tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, campanha razoável, né, para boa. E fora de casa o Santos tem 2 vitórias e 6 derrotas, né? Essas 2 vitórias do Santos foi contra o Fortaleza e contra a Vitória, né? Teoricamente as equipes que não estão bem no campeonato. E se a gente for pegar aqui o confronto direto, galera, a gente vai ver que o Internacional venceu 2 vezes e teve 3 empates, né? Essa última vitória aqui é o que eu nem lembrava, em outubro de 2023, né? No ano seguinte acabou que o Santos foi rebaixado, né? No caso, ele foi rebaixado, né? Disputou a Série B no ano de 2024 e acabou aí que o Internacional meteu 7-1, cara, que goleada. Goleada absurda, tá? Nesse jogo aqui, galera, eu iria com uma dupla hipótese aí, Internacional ou empate, tá? Deixa eu ver quanto que tá pagando aqui. 1,57. 1,57 aí Internacional ou empate. Na minha opinião, vale a pena. Vale a pena porque no confronto direto o Santos não costuma ter um bom desempenho contra o Internacional, né? Então acredito que esse jogo aqui tá com cara de empate ou talvez uma vitóriazinha aí do Internacional, né? A segunda alternativa aqui que a gente poderia pegar seria o mercado de menos gols, né? Acredito que esse jogo aqui vai ser poucos gols, então a gente poderia pegar um menos de 3,5 gols para bilhete, porque deve estar pagando pouco, né? Acredito que está pagando pouco, deve estar pagando 1,20. Deixa eu ver aqui. Nossa, tá pagando até menos. 1,20. 1,20 aqui na Betano. Tava até pagando um pouquinho mais. Então, assim, para bilhete, talvez, né? Ou pegar aqui o menos de 3, mas sobe pouco. Então seria mais interessante pegar esse menos de 3,5 gols aqui para bilhete. Mas mesmo assim é uma odd bem baixa, né? 1,20. Vamos ver se essas odds aí melhoram um pouco, mas acredito que não vai melhorar não, tá? Mas a alternativa, assim, mais viável seria essa, né? Fora ou empate, né? Internacional ou empate. E uma segunda opção só para completar bilhete mesmo, né? Pessoal que gosta de usar aí 3 jogos por bilhete, esse menos de 3,5 gols, né? Mas seria um pouquinho mais arriscado, especialmente pela odd que está abaixo, tá? Agora, jogador para marcar aqui eu ficaria de fora, porque não tem jogador aí que eu vejo para marcar gol nesse jogo, tá? Eu particularmente não consigo ver. Talvez finalização a gol a gente pegaria aqui o Alan Patrick. E no Santos a gente poderia pegar finalização no gol o Neymar, se ele estiver disponível, né? Se estiver no time titular. Não sei se Neymar seria interessante para marcar gol, mas agora para dar chute a gol seria interessante sim. E o Internacional a gente teria a opção aí do Alan Patrick, que é batedor de pênalti oficial, né? Então, para finalizar a gol, ou até mesmo quem quiser arriscar um gol do Alan Patrick a qualquer momento, tá? O placar para esse jogo eu arriscaria aqui 1-0 Internacional. Acredito que vai ser um jogo aí com um placarzinho bem magro. Agora o próximo jogo aqui, Vitória e Sport Recife, né? Vitória aí que vai pegar o Sport que não venceu ninguém, cara. Então, assim, pela lógica, o Vitória vai vencer esse jogo, né? Na minha opinião. 9h30 da noite esse jogo, também na quarta-feira, né? Muitos jogos aí nessa quarta-feira, por sinal, né? Que eu tô vendo aqui. O Vitória que conseguiu, né? Os 3 pontos aí diante do Bragantino, venceu por 1-0. Antes disso tinha empatado fora de casa contra o Botafogo, foi um ótimo resultado, né? E acabou aí distanciando um pouquinho da zona do rebaixamento, né? Distanciando entre aspas, né? Botou 1 ponto de diferença aí pro Santos, né? Mas a equipe conseguiu aí dar uma respirada, né? Se vencer esse jogo, por exemplo, vai 18, já sobe um pouquinho e se distancia mais ainda do rebaixamento. Já o Sport, 0 vitória. 0 vitória, 3 empates, 10 derrotas, né? 3 pontos até o momento, situação
complicada, né? Situação bem triste aí pro time do Sport que não venceu ninguém. Na última rodada acabou perdendo no finalzinho pro Botafogo, né? Tava arrancando um empate que não era ruim de tudo, especialmente pelo time que o Botafogo tem. E acabou que tomou um gol no finalzinho. O Sport aí, com certeza, junto com o Fortaleza aí, estão sofrendo aí algum tipo aí de simpatia, sei lá o que for, porque a equipe não tá bem, a equipe não tá bem junto com o Fortaleza, né? Então, assim, situação complicada pro Sport, eu não vejo o Sport conseguindo aí arrancar uma vitória ou até mesmo um empate contra o Vitória, né? O Vitória em casa é muito forte, nesse campeonato, por exemplo, o Vitória em casa tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Derrota, por exemplo, a última foi pro Santos, né? 1-0, e o time do Sport jogando fora de casa conseguiu apenas um empate, 6 derrotas, né? Então, assim, situação complicada demais para esse time aí do Sport, né? A gente vai ver que confronto direto, Vitória venceu 3 vezes e teve 2 empates. Então, assim, até no confronto direto, o Sport não costuma levar melhor. Então, aqui a gente pegaria a vitória do Vitória aí. Quem quiser pegar assim, uma odd um pouquinho mais segura pode pegar um empate anula, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui não tem empate anula, mas tem um handicap aqui que é a mesma coisa, galera, que é o 0.0, né? Ou 0 apenas, né? Que é esse daqui, ó. Esse handicap 0, né? Esse 0 aqui, ó. 1,47. 1,47 com empate anula aí. Vitória do Vitória, né? Time da casa aí para vencer com empate anula, pagando aí 1,47. Ou quem quiser pegar aí uma entrada já assim com a odd melhor, Vitória aí, simples, né? Pegar aí uma vitória simples aí do time do Vitória aí, pagando 2,10. Na minha opinião, vale a pena. Uma segunda alternativa aqui seria fora menos de 1,5 gols. Não sei se vai aparecer aqui não aparece, mas fora menos de 1,5 gols seria também uma alternativa muito boa, né? O Sport para marcar apenas 1 gol no máximo. Então, assim, o Sport não pode marcar 2 gols ou mais, né? Então, esse fora menos de 1,5 gols seria ótimo para bilhete, tá? Deixa eu ver quanto que tá pagando aqui. Se a odd estiver muito baixa, eu nem recomendo, tá? Mas deixa eu ver aqui rapidinho para vocês. Deixa eu ver na outra tela aqui. Sport Recife. Tá 1,25. 1,25 para completar bilhete vale a pena. Esse fora menos de 1,5 gols, tá, galera? Possível placar aqui eu arriscaria 1-0 Vitória, né? 1-0 casa. Jogador para finalizar gol ou até mesmo marcar gol, eu pegaria o Renato Kaiser, né? Tá numa fase boa, 4 gols aí nesse campeonato. Última rodada fez o gol da vitória, né? Do time. Agora do Sport, para finalizar gol, talvez pegaria aí o Barleta, né? O Christian Barleta aí do Sport só para finalizar gol mesmo. Mas seria um pouquinho mais arriscado, né? Eu ficaria só com o Renato Kaiser aí para marcar gol a qualquer momento ou até mesmo para chutar gol. Agora vamos aqui para o nosso último jogo, galera. O último jogo aqui, Juventude e São Paulo. 7 horas da noite esse jogo. São Paulo que vem de uma vitória aí no clássico contra o Corinthians. E o Juventude que levou uma goleada do líder Cruzeiro, né? 4-0, né? Só que a gente sabe que o Juventude em casa é forte, né? Na classificação a gente vai ver aqui. O São Paulo está em 14º lugar, 16 pontos, né? Um empate e uma vitória nesses 2 últimos jogos aí, né? Acabou que a equipe se distanciou da zona do rebaixamento. E o Juventude com 11 pontos na zona do rebaixamento aí, com apenas 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Os últimos 5 jogos apenas uma vitória contra o Sport e um empate aí contra o Fluminense, né? A gente vai ver aqui que o Juventude jogando em casa, galera, tem uma campanha razoável, né? 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Enquanto o São Paulo fora de casa não venceu ninguém até o momento, né? 4 empates e 3 derrotas, né? Então, assim, pode ser que o Juventude consiga um empate nesse jogo, né? Pode ser, porque jogando em casa a equipe joga muito bem, né? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, os últimos 10 jogos, a equipe conquistou aí 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas apenas. Não é a campanha ruim jogando em casa, tá? Então seria interessante aí talvez pegar aí uma dupla hipótese a favor do time do Juventude, né? Vamos ver quanto tá pagando aqui. Tá pagando 1,70, cara. Mod muito alto aí na Betano. 1,70 Juventude ou empate. Eu apostaria, cara, nessa dupla hipótese, porque esse jogo aqui eu tô achando que vai terminar empatado. Então a gente pegaria casa ou empate, né? Juventude ou empate. Uma segunda alternativa aqui seria mais de meio gol pro time da casa, né? Juventude para marcar um golzinho aí, dependente do resultado final. Aí um placar que eu arriscaria um empate de 1-1. Arriscaria um empate de 1-1, né? Vamos dar uma olhada aqui no confronto direto. Deixa eu ver aqui. O confronto direto, São Paulo venceu 2 vezes, teve 3 empates, né? Então, assim, como eu falei para vocês aí, o empate aqui tem um cenário interessante, né? Isso o Juventude jogando em casa, né? Nos últimos 5 aqui,
2 vitórias de São Paulo, 1 vitória do Juventude e 2 empates, né? Então, assim, o empate aqui, na minha opinião, pelo momento de cada equipe, acho que seria o resultado mais provável, tá, galera? Eu tô acreditando que vai ser um empate com gols aqui. Um empate de 1-1, por exemplo, né? Então a gente pegaria essas duas opções, Juventude ou empate, e casa mais de meio gol, né? No Juventude mais de meio gol, independente do resultado final. Aí, em relação aos jogadores, vamos dar uma olhada aqui na artilharia do campeonato, né? O André Silva é o artilheiro do São Paulo no Brasileirão, né, com 5 gols marcados e 2 assistências. E a gente tem aí o Emerson Batalha, jogador do Juventude aí com 3 gols marcados e 1 assistência, né? Além disso, tem o Gilberto, né? O Gilberto aí, o veterano Gilberto Gol, com 2 gols marcados e 1 assistência. Mas aqui desse jogo aqui, eu pegaria aí o Gilberto para dar um chute a gol. Para marcar gol não colocaria, tá? Pegaria apenas para dar um chute a gol, o Gilberto, do Juventude. E do lado do São Paulo eu colocaria o Luciano para dar um chute a gol, né? Um cara que finaliza muito. Talvez até mesmo para marcar gol a qualquer momento, mas o chute a gol seria mais provável, né? Para marcar gol a qualquer momento eu arriscaria o André Silva, né? O André Silva aí que é o artilheiro do São Paulo aí no Brasileirão com 5 gols. Então ficaria esses 2 jogadores aí do São Paulo, né? Para marcar gol a qualquer momento ou finalizar o gol, a gente pegaria aí o André Silva. E para dar chute no gol, eu pegaria o Luciano, tá? Então essas 2 opções aí para vocês. Enfim, galera, vamos finalizando aqui esse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise completa aí do Brasileirão, dessa rodada 16. E agora a seguir eu vou deixar alguns modelos de bilhete para vocês, tá, galera? Lembrando que esses jogos vão acontecer daqui 2 dias, né? Na quarta-feira. Tô gravando esse vídeo na segunda, então vocês têm 2 dias aí para poder tá analisando melhor esses jogos que eu deixei para vocês, tá? Lembrando que o jogo do Juventude de São Paulo é na quinta-feira, né? Os outros jogos aqui, né? Os outros 6 jogos, tudo na quarta-feira, então vai ser uma quarta-feira com muitos jogos aí pra gente trabalhar, tá? Agora eu vou estar deixando a seguir para vocês alguns bilhetes aí pra gente brincar nessa rodada do Brasileirão, tá? Um forte abraço a todos vocês e fica agora aí com os bilhetes que eu separei para vocês.